Recomenda o Partido Socialista ao Governo Regional a criação do Apoio Regional Excepcional de Crise. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, e prestar assistência de emergência extraordinária aos agricultores e às pequenas empresas e médias, às pequenas e médias empresas agrícolas mais gravemente afetadas pelo impacto da guerra, em razão do aumento dos preços dos fatores de produção, visando assegurar a continuidade das suas atividades e mitigar o efeito dos custos dessa mesma produção no consumidor final, foi e é o principal objetivo da medida 22 que o Governo Regional, através do programa, implementou, tal como já o havia feito com a medida 21, a quando dos tempos da pandemia. Portanto, na pandemia tivemos uma medida excepcional, nesta altura da guerra, foi a medida 21, nesta fase voltamos a ter uma segunda medida excepcional, a medida 22. E neste contexto, todos nós sabemos, não há nada de novo, serão cerca de 13 mil os agricultores, a título individual ou coletivo, e aqui é novo, os empresários agrícolas com atividade na transformação, na comercialização e no desenvolvimento de produtos agrícolas, que serão beneficiados objetivamente por esta medida e por este apoio regional em tempo de crise, de importação de produtos e de inflação crescente. São mais de 3 milhões e 130 mil euros, que correspondem não a 30%, como se diz no projeto de resolução, mas que sim, nós quisemos que fosse até os 36% do montante pago que o Governo canaliza diretamente para apoiar de forma extraordinária o setor primário, ciente que no atual contexto importa efetivamente mitigar os impactos dos sobrecustos de produção, fruto dos aumentos dos fertilizantes, dos combustíveis, da energia e das matérias-primas em geral. Consciente disto, e mais uma vez de forma proativa, o Governo implementou medidas concretas e responsáveis que apoiam diretamente quem produz e amparam objetivamente, e é preciso que se diga, amparam também objetivamente quem adquire. Sim, porque ao apoiar na produção, estamos a manter a competitividade do preço e estamos a permitir que quem adquire possa conseguir adquirir nos supermercados e estamos, desta forma, como é evidente, a proteger o produto regional. A partir da declaração do parcelar agrícola, feita a quando do pedido único, e numa correlação entre o montante do apoio a atribuir e as áreas das culturas mais representativas praticadas, cada agricultor, seja ele produtor de vinha, de hortícolas, de frutícolas ou floricultura, cada agricultor verá calculado e aferido o apoio que beneficiará diretamente, determinado em função dos aumentos dos custos de fatores de produção, por unidade diária e por tipo de cultura. Portanto, um rigor, uma transparência e uma clareza na definição de como é que se chega ao valor. E como nós sabemos, os agricultores a título individual poderão oferecer de um apoio máximo que poderá ir até aos 15 mil euros e os empresários agrícolas e as pequenas e médias empresas agrícolas com atividade na transformação, na comercialização, no desenvolvimento dos produtos, poderão beneficiar de uma ajuda máxima até aos 100 mil euros. E também é importante que se esclareça que desenhamos esta proposta sem necessidade de frequência de formação obrigatória pelos beneficiários, porque achávamos que já estão excessivamente subcarregados e porque isto é uma medida excepcional, não obrigamos, tal como o Partido Socialista quer, que os 13 mil agricultores vão fazer uma formação para depois se poderem candidatar. Não temos esse objetivo, quisemos simplificar e quisemos, acima de tudo, agilizar. Outro aspecto que merece ser relevado, e que também é novo, é a elegibilidade de culturas, da candidatura das culturas sem solo, ou seja, das culturas hidropónicas, normalmente praticadas em estufas, que ficavam fora do apoio extra, mas que neste momento estão previstas e que poderão também elas usufruir deste mesmo apoio. Importa assim destacar que a medida 22 cobre 100% do acréscimo dos custos de fatores de produção, verificados em 21 e 22, é a fundo perdido, ficando estes dois anos económicos salvaguardados pelos efeitos dos aumentos dos preços. Assim sendo, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo Regional, uma vez mais, mostra e demonstra a ação solidária que tem, em tempos de incertezas, com todos os cidadãos do sector primário, com medidas concretas, desenhadas naquilo que é o quadro da nossa autonomia regional, no quadro da autonomia da gestão dos fundos e da equilibrada e responsável execução orçamental.
A medida 22 surge num momento extraordinário, mas é sustentada e é sustentável. Tem fundamento. Os 3,1 milhões de euros alocados, que chegarão aos 13 mil agricultores, são frutos da responsabilidade desta governação, que com experiência, tal como já fez no momento da crise pandémica, procurará mitigar os efeitos dos sobrecustos de produção que se revelam na faturação e, simultaneamente, manter o tal equilíbrio que importa ter na balança comercial ao consumidor final, para que os preços possam chegar a ritmo mais competitivo e possam ser adquiridos. Mas gostava ainda de referir que não é só essa medida excepcional. No orçamento de 2023, continuamos a prever uma verba de cerca de 3 milhões de euros do orçamento da região autónoma da Madeira para fazer face àquela que venha a ser a situação deste ano, novamente sobre as questões relacionadas com os sobrecustos, com as matérias-primas, com os combustíveis, com a energia e com a inflação. Ou seja, se o apoio excepcional está garantido, o apoio que é contínuo e que se mantém e que todos nós já conhecemos, está reforçado em sede de orçamento da região para o presente ano. Eu sei que nem todos votaram a favor, foram só alguns que votaram a favor, mas a maioria votou a favor desse orçamento. Estão previstos os mais 3 milhões de euros para continuar a fazer face a esses mesmos aumentos. Mas a nossa proteção ao produto regional vai mais longe. Mantém-se também com os cerca de 1,2 milhões de euros que temos novamente no orçamento regional para a manutenção e para as obras de beneficiação e de melhoria dos mercados agrícolas da região autónoma da Madeira. Sim, porque investir nos mercados, aqueles que fazem a recepção do produto, que fazem o acondicionamento, que preparam em condições de higiene e que o mantêm acondicionado durante o tempo necessário para que depois ele possa ter um melhor preço no momento da venda, é também uma forma de proteger o orçamento da região, é também uma forma de proteger o nosso produtor e proteger aquela que é a produção regional. Daí que não compreendemos, de facto, a necessidade do Partido Socialista manter este diploma nesta altura do campeonato. Chegamos a pensar que se calhar poderia ser um engano ou um lapso, mas a gente já sabe que esta liderança ou esta presidência do Partido Socialista e do próprio grupo parlamentar andam completamente distraídas, se calhar nem estão a acompanhar exatamente aquilo que acontece na região, porque têm tantos problemas para resolver. Não percebemos a obrigação de ter que fazer formação, não percebemos as condicionantes e o que nós temos, de facto, é um regime ultra simplificado em que os agricultores da região autónoma, os pequenos que fazem o pedido único, simplesmente terão que assinar um documento nos balcões da Secretaria ou nos balcões de apoio ao agricultor, que estão um pouco por toda a região, e, por essa via, a fundo perdido, verem validado a verba que corresponde ao valor dos aumentos dos sobrecustos com a sua produção nos anos de 2021 e 2022. Assim continuaremos, este é o nosso caminho, esta é a nossa forma de estar, não percebemos este projeto de resolução, deixamos o nosso trabalho continuará a ser feito e, obviamente, que não nos incomoda estes tipos de projetos de resolução, mas, se não tinham percebido, espero que com esta explicação tenham entendido que, afinal, isto está feito com menos confusão e, acima de tudo, com menos burocracia. Muito obrigado.